Hoje, pessoal, o programa tem mais notícias, então o Eustáquio vai se destacar. Quando tem catástrofe, é com o Não, Eustáquio mesmo, é com ele mesmo. não. Eustáquio, começa aí que A estrela do programa hoje é o professor Renato, Renato. que é de repercussão internacional. Mas vou esperar o Rocha entrar para conversar a coisa do Renato. E aí começar com o ciclone, né? O ciclone extratropical. O que é isso? Os ciclones e os tufões e os furacões, eles acontecem principalmente na área tropical, né? Entre os trópicos no mundo, tá? Porque a água esquenta ali perto do Equador e se desloca. Ciclone extratropical é ciclone fora dos trópicos, né? Que é uma coisa que é rara, né? Acontecia muito uma vez ou outra ao longo do tempo, e agora começou, quer dizer, é o segundo ciclone que pega o Rio Grande do Sul. Santa Catarina, ano passado, já teve vários, né? A família da sua esposa lá, né, Alberto, deve estar morrendo de medo em Santa Não, Catarina. ela tem um irmão lá só. Ficou um irmão, mas é um. Eu nem sei, eu acho que não atingiu lá, não, viu? Mas eu vi imagens ontem de Santa Catarina, um caminhãozinho, baú, fazendo assim, impressionante. É. E aquela história, nós tivemos agora, hoje é dia 14, que a gente está gravando, nós tivemos 10 dias mais quentes dos últimos 120 mil anos, né? Que é o período Eimiano, é, que aconteceu há 120, 125 mil anos atrás. Então, a gente atingiu essas temperaturas agora, nesses primeiros, entre o dia 3 de julho e o dia 12 de julho. E agora caiu de novo ontem, né, dia 13, caiu para menos de 17 por causa dessa frente fria que está aqui no hemisfério sul, né? Mas todas as estatísticas aí estão mostrando, os modelos climáticos, que a Europa, os Estados Unidos e a Ásia vão ter uma onda letal de calor assim impressionante. A Itália, Renato, vai chegar em 49, falando da Itália, e ali no Oriente Médio, no Irã, na Índia, que é os lugares que costumam ter ondas de calor muito forte, vai passar de 50. O Vale da Morte, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, vai chegar a 55 graus. Então, assim, é uma coisa realmente impressionante. Agora eu me preparei E para o seu aí, e aí, catastrofismo. não, e aí o secretário de Meio Ambiente de São Paulo vai, vai no evento de mudanças climáticas e fala que é normal, porque a Terra tem 4 bilhões de anos, o clima sempre mudou, né? Mas olha, É impressionante uma coisa dessa. do ponto de vista científico, ele não estava errado, não. É claro que não se Não, fala isso. a fala dele, se você colocar a fala dele numa escala de longo prazo, está correta. Correta, correta. Só que ele fez a fala numa escala diferente, num local diferente. Você Ô está discutindo Eustáquio, mudança climática, aí o cara vem falar de 4 bilhões de anos. Aí é mas eu te brincadeira. mandei aquele fio, espero que você tenha lido do Twitter, o cara que colocou em gráfico, o cara sintetizou tudo isso. A Terra já foi muito mais quente do que é hoje, né? Claro, E aí claro. esfriou, aí ficou milhões de anos fria e agora está subindo um pouquinho. Né? E o cara argumenta que as ondas de calor elas matam mais nos países frios e as ondas de frio matam mais nos países quentes. E É quem verdade. mais mata mesmo é onda de frio, não é onda de calor. Né? Eu acho que o principal da argumentação do cara é a mudança rápida. Né? A Isso. Terra já foi muito mais quente, muito mais do que é hoje. A principal Mas não argumentação do. tinha, mas não tinha vida, Alberto. Quando a, Pois é. quando a Terra, É. quando a Terra tinha 10, 15, 20 graus a mais, não tinha vida. Se você pegar os homídeos, né, que surgiram há 3 milhões de anos atrás, a humanidade ela nunca teve uma perspectiva de ter uma temperatura tão quente
como a que está caminhando agora no século XXI. Eustáquio, justamente o que me chamou a atenção, o agora ex-secretário de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, ele, tudo bem, a Terra resolve o problema, o planeta resolve, só que a resolução pode implicar o extermínio da humanidade, o fim da humanidade. Exatamente. Portanto, para nós, o que ele dizia não era nada consolador, ao contrário, era muito preocupante. E como o papel dele não é defender apenas o planeta, é defender a humanidade, a vida, como você diz, para além da humanidade, a vida, ele foi muito tonto nisso. Eu até mandei uma carta para a Folha comentando isso, que saiu hoje no jornal, e aproveitei um deslize dele muito curioso, que ele disse que não podia medir as coisas em termos de calendário juliano. Ele está atrasado quase 500 anos. O calendário juliano foi aposentado em 1582. É gregoriano, né? Ele só vigora nos cultos da Igreja Ortodoxa, que eu saiba, grega, russa, tudo. Mas, enfim, foi um desatino, mas que poderia realmente ser aproveitado para um esclarecimento como esse que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo, que é uma coisa é a Terra resolver os problemas, mas se para ela resolver, ela liquidar com a humanidade e com a vida, não refresca nada para nós. Né? Exatamente. O Rocha, eu pensei que o Rocha não ia vir, porque assim, o trem, aquele trem que atravessa a Serra do Mar, ali de Curitiba, ficou interditado. O ciclone interditou, mas não, pegou o Rocha. Eu fiquei imaginando a situação das pessoas lá, porque ali é o seguinte, ali a única coisa que tem é o trilho do trem. Tirando isso, não tem mais nada, é mata fechada, selva, né? Ali tem onça, tem tudo quanto é coisa que você puder imaginar. E eles ficaram ali pendurados, né? Porque é um ponto da serra que você não tem muita alternativa. Eu fiquei imaginando a dificuldade dessas pessoas lá. Então, eu fiquei torcendo para ter um bom vinho, um bom uísque, porque não tinha mais o que fazer ali, né? Elas tinham comida, bebida, água, pelo menos? Tem. É o seguinte, vocês, inclusive... Eu já peguei esse trem, mas quando era barato. Agora você tem que fazer um empréstimo, né, para fazer. Não. Continua tendo o transporte mais barato, que é o vagão simples, né? Mas tem um vagão que ele é padrão europeu, né? Você entra, tem bar, tem conforto, é um espetáculo para você subir e descer a serra. Quem estava nesse vagão, obviamente, tinha o conforto de estar ali bem atendido. E quem estava lá no toco duro ficou passando frio, né, e medo. Gente, mas não acudiram quem estava no frio, não deixaram? Não levaram para lá? Isso dá um filme sobre luta de classes. Luta de classes entre Curitiba e Morretes. Na República de Curitiba continua viva, discriminando os pobres no trem turístico, né? Sei lá. Aliás, a gente está brincando, mas é bom registrar que, de fato, foi uma sacada legal dessa empresa que fez esse... É um troço bacana, um passeio muito interessante. Eu, quando era estudante, fiz algumas vezes, mas aí não tinha isso. A gente entrava no trem aquele com um vidrinho simples de subir e descer. Se esfriasse, você passava frio, se esquentasse, você passava calor e subia e descia do mesmo jeito. Mas é um passeio maravilhoso, porque é uma obra de arte. Essa ferrovia, ela não é uma coisa qualquer. Ela, inclusive pela história dela, não só pela obra de engenharia em si, obra que não é de engenharia, é uma obra de arte, né? Uma estrada de ferro cravada na serra, descendo, com poucos túneis, né? Bem poucos túneis. Portanto, ela é uma coisa, você passa a maior parte do tempo vendo tudo. Ela é uma obra dos irmãos Rebouças, né? Que foram dois engenheiros negros que vieram aqui, fizeram e realizaram essa obra aqui. Aqui em Curitiba tem uma rua chamada Rua Rebouças. Eles misturaram os dois. O maior túnel do Rio aqui é Rebouça. Foi os irmãos Rebouça. E ali na Lagoa, antes do túnel, tem a estátua dos irmãos Rebouça lá. E tem a Avenida de São Paulo, a Avenida famosa de São Paulo, Rebouças. Aqui eles misturaram a rua de Curitiba, chamada Rebouças, né? Que aí ninguém sabe quem é, nem sabe se é uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro,
Mas a gente brinca aqui que se fossem polacos, se fossem alemães, eslavos, alemães, ucranianos, ia ter uma estátua lá, bonita e tal, mas como são dois crioulos, eles não fazem muita questão de mostrar. Roberto, só falar uma coisa com o Roberto. Roberto, eu descobri há pouco tempo, eu estava querendo falar isso com você, lembrei agora. Você conhece a rua Gorsex aqui em Ipanema? Não, conhecer não, mas... É uma rua... Então, é uma rua pequena, que se fala assim, Rua Gorsex. E eu ficava assim, essa rua, será? Aí que eu fui ler na internet, é em homenagem ao Henri Gorsex, que é o fundador da Escola de Minas. Da Escola de Minas de deve ser seu pai que indicou essa rua. É uma rua de Ipanema aqui, em homenagem. Incrível, legal, né? Incrível ter a Rua Gorsex, hein? Achei legal demais. Olha Mas aqui. eu queria falar o seguinte, ó, essa semana o professor Renato fez aí um dueto com o ministro Barroso. Né? Os dois foram os dois sofreram um ataque da horda bolsonarista, baixou em cima. E a semana fecha com um choro do senador Rogério Marinho. O cara chorando. Eu não me aguentei. Eu peguei lá no meu Twitter, fiz uma foto da notícia desse estúpido do Flávio Bolsonaro. Flávio não, né? Eduardo, dizendo que ia para tomar o STF precisava de um sargento e 2 soldados. E aí botei junto a foto do Marinho chorando. Não tem coisa mais deliciosa do que você ver a presunção, né? A arrogância de como começou o sonho do golpe, né? E como está terminando. Aí acrescentei a foto da notícia que diz que a Jovem Pan está demitindo todo mundo, está fechando e tal, está acabando com o jornalismo dela. Então, assim, como o golpe começou e como ele está terminando. Ele começou arrogante, jactado, e está terminando chorando, falido. É uma delícia, né? Essa cena. Rocha, eu conheço. Não, e o interessante, Marinho. Só uma coisa, Alberto, interessante que o Lula vai voltar em Curitiba para ser recepcionado pelo Renato Giannini no Congresso da SPVC. É demais isso aí. Eu conheço o senador Rogério Marinho desde 2009, 2010. Ele era deputado federal pelo PSDB. Era um cara absolutamente razoável, normal, bancada de federal do PSDB. Para mim, ele é um exemplo da radicalização do país. Né? Para sobreviver, né, por incrível que pareça, no Rio Grande do Norte, é claro que você vai ter, por mais que o Nordeste vote em massa no PT, aquela coisa toda, mas você vai ter o Bolsão, que elege o candidato conservador. Ele era eleito sendo do PSDB. Para que ele sobrevivesse, depois ele foi para o governo Bolsonaro, ele estava sem mandato, foi a maneira de sobreviver, foi ser ministro de Bolsonaro, ficou sempre almejando ser ministro da Fazenda, sempre de olho ali no Paulo Guedes, e aí ele saiu e disputou a vaga ao Senado e conseguiu, né, sendo bolsonarista. Ele agora está com um problema sério porque ele foi cassado, né, no Tribunal Regional do Rio Grande do Norte. Ainda vai subir as instâncias, de modo que ele ainda tem o mandato de senador, mas se as instâncias superiores referendarem o que o TRE do Rio Grande do Norte decidiu, ele vai perder o mandato. Mas ele, para mim, é um exemplo vivo, né, da radicalização. Ele estava. O que aconteceu política... com ele, Alberto? Eu não sei o que aconteceu lá. Estão caçando ele lá por quê? Eu acho que tem a ver com coisa de financiamento de campanha eleitoral, entendeu? Aquela coisa de abuso de poder econômico. Ele perdeu isso localmente, né? É difícil você perder localmente, porque os políticos são influentes ali no território dele, conhecem os juízes, né? Então, quando você vê alguém perder no TRE local, você imagina que ele vai se dar mal, né, nas instâncias superiores. E ele teve esse choro, quer dizer, que é um teatrão, né, um grande teatro, para enfatizar a posição bolsonarista dele. Olha, esse choro do Marinho chama atenção para uma coisa que eu venho alertando, que é o seguinte. Eu sei que na política eu tenho uma figura que eu gostava muito aqui de conversar, ficava tardes e tardes conversando com ele, que era o doutor Oscar Martinez, patriarca da família Martinez. Pai do deputado Zé Carlos Martinez. Ele era uma figura, um sábio, assim. E eu ficava
porque conversando com ele, que ele tinha uma história bonita, fundou várias cidades no Paraná, era amigo pessoal do Assis Chateaubriand, ele tinha uma frase, que ele dizia assim, doutor Rocha, eu nunca me meti na política, porque é o seguinte, na política vigora um ditado que eu não gosto muito, certo? Eu gosto muito dele quando ele é aplicado à agricultura. Na política eu não gosto muito, que é o seguinte, você não colhe uma boa cebola sem um pouco de bosta. Tá? Ele costumava dizer isso, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque figuras como Marinho e vários outros, tá, estão aí atrás do espólio do bolsonarismo. Então, cria-se uma situação assim, ó, o cara faz um discurso radical, faz uma cena radical para ficar com o espólio do bolsonarismo. Né? Então, eu acho o seguinte, nós temos que ser intolerantes com esses caras. Tá? O cara que faz esse tipo de discurso tem que tomar porrada. Né? Não tem, eu entendo ele porque ele está fazendo esse discurso porque a base dele é a base bolsonarista, ele tem que sobreviver politicamente. Vá para o inferno, o diabo que o carregue. A questão toda é o que reduz a radicalização. Essa que é a questão, né, Rocha? Eu só quero entrar no assunto, Roberto, porque eu conheci o então deputado Robson Marinho quando eu era ministro. Rogério, quando eu era ministro da Educação. Ele era um dos mais veementes no ataque à chamada escola sem partido. Eu costumo chamar de partido sem escola, porque, na verdade, eles são pessoas que não gostam da educação. Então, ele fazia uma dobradinha com outro parlamentar na Comissão de Educação da Câmara, para sempre colocar esse assunto. Então, a radicalização dele é bem anterior ao Bolsonaro. Ele não radicalizou por causa do Bolsonaro. Ele já estava radicalizado quando, em 2015, quer dizer, no período do segundo mandato da Dilma, e provavelmente antes de 2015, ele já tinha chegado a esse ponto. Bom lembrar que o Plano Nacional de Educação, que era o alvo deles, foi votado em 2014, foi sancionado em 2014, depois de, acho que uns 4 anos de tramitação no Congresso, e foi nessa ocasião que surgiram 2 factóides importantes, a ideologia de gênero e a escola sem partido. Esses factóides radicalizaram, ou esses radicalizados utilizaram esses factóides para enfim, conseguir... Não, na época não era nem cliques, conseguir fidelizar uma base de extrema-direita que estava renascendo. Esse renascimento da extrema-direita é um processo de longo prazo, que ainda precisa ser mais bem estudado, mas já está, o Marinho já estava nisso. É a onda de 2013, né, Renato? É a onda de 2013 que depois passou pela eleição da Dilma de 2014 e foi radicalizando, né? Você vê que os movimentos de rua no Chile, acho que em 2012, não 2019, 2012, levaram à eleição de 2 deputados saídos das ruas, a Camila Vallejo e outro, que acabaram dando no Gregório Boric, né? Quer dizer, é o caminho que vai de lá para cá. E num Congresso chileno que tem pouco mais de 100 deputados. Então, eleger 2 deputados lá é bastante coisa. Aqui no Brasil, 2013 levou quem para a política? Além do Kim Kataguiri. Quer dizer, foi a extrema-direita que colheu o espólio mesmo das ruas de 2013. Por falta de cultura política nesse país, por falta de também destreza da esquerda para navegar nas redes sociais, a esquerda ainda não é muito fã de redes sociais. É uma coisa que a extrema-direita utiliza com mais maestria, né? Não pode esquecer, né, Renato, que o governo Dilma foi uma tragédia, né? A direita, o governo Dilma afundou o país numa crise econômica sem precedentes. Na história do país, foi a maior recessão que o país teve. Eu noto muitas narrativas que ligam 2013 a 2018 como se nada tivesse acontecido entre 2013 e 2018, quando não é verdade. Depois de 2013, a Dilma foi reeleita por uma margem pequena, mas foi. Depois de 2013, o país entrou na maior recessão da história do país. Um governo de esquerda que tem que proteger os mais pobres, deixou os mais pobres vulneráveis. Depois de 2013, houve o impeachment de Dilma, que melhorou a popularidade de Lula, tudo isso atestado por pesquisas, já escrevi sobre isso. Depois de 2013, o PSDB foi o grande vencedor da eleição de 2016, elegendo Dória, prefeito de São Paulo, no primeiro turno. Então, tiveram muitos fatos depois de 2013. Sim. As pessoas passam o rodo nesses fatos. Eu diria que o mais importante de todos
os dois mais importantes, foi a crise econômica sem precedentes do governo Dilma, né, que ela foi responsabilizada por isso e, portanto, o PT, Lula, né, e o eleitorado não queria eleger o PT em 2018 por conta disso. E eu diria que o segundo grande fator, o mais importante, foi o impeachment dela. O PSDB entrou no governo e o PSDB passou a ser mal avaliado. Se o PSDB não tivesse feito o impeachment de Dilma, se Dilma tivesse ido até o final, o PSDB teria sido oposição em 2018, coisa que ele não pôde fazer. Então, em 2018, o eleitorado olhou. O PT foi uma tragédia com Dilma. O PSDB está sendo uma tragédia com Temer. Eu quero nenhum nem outro. E aí escolheu esse nenhum nem outro. Então, o final está certo. Agora, Alberto, eu preciso defender a Dilma aqui, porque eu sei que você sempre ataca. Então, eu acho não estou atacando, eu estou falando de dados reais da economia. Não, mas dados reais têm você tem uma que falar sobre interpretação. esses dados. Eu conheci a presidente Dilma, trabalhei com ela. Então, o que eu posso dizer? A presidente Dilma teve políticas muito boas. A política do Pronatec era uma política muito inteligente. O Mais Médicos é muito bem desenhado, tanto que está voltando. Bom lembrar que o Mais Médicos não é a política de colocar médico na periferia. Isso é o 0800, é o SAMU do Mais Médicos. Vamos resolver hoje na urgência e chamamos médicos cubanos. O Mais Médicos principal, que ninguém sabe, é do MEC, não é do Ministério da Saúde. É rever o sistema de criação de faculdades de medicina no Brasil. Teve êxito. Hoje nós temos mais vagas de médicos no interior do que nas capitais, revertendo um processo histórico. Foi estabelecido que você só abria faculdade de medicina se não tivesse leitos hospitalares, etc., etc. Uma política boa. O Pronatec é uma política boa. A cara da Dilma era o quê? Era de todas as lideranças do PT, e ela não era nem exatamente uma liderança nem do PT, a rigor, quando foi lançada para a sucessão em 2010, mas de todos os próceres do PT, a Dilma era o mais simpático ao meio empresarial. Então, você via o discurso dela, mesmo no governo, ela era muito preocupada com o PIB. Ao contrário do próprio Lula, ela estava sempre preocupada em como gerar riqueza. O Lula sempre foi mais keynesiano, mais distributivista. O Lula tem uma política em que você aumenta o crédito, você aumenta a demanda, aumenta a economia, que é bastante correta, mas a Dilma era mais infraestrutural. E, por isso, ela se meteu em duas histórias que acabaram dando errado, mas a pedido dos empresários. Uma foi baixar os juros e outra foi manter a energia elétrica baixa, barata. O que acontece? A inabilidade política. Não foi a concepção do mundo. A inabilidade política foi grande. Os empresários... Renato, só uma questãozinha para completar o que você está falando. A questão do meio ambiente, né? Eu acho que o outro erro da Dilma foi bater de frente com a Marina, bater de frente com o meio ambiente. Por exemplo, Belo Monte é considerado um grande desastre, né, natural, ambiental. Né? Então, assim, ela errou nessa coisa do meio ambiente também, né? Isso sim. Mas eu não estou defendendo intransigentemente, só estou dizendo, é bom levar em conta que a principal preocupação da Dilma era desenvolvimento. Ela é uma desenvolvimentista, ela queria que a economia bombasse. E ela disse mesmo, quando nós estivemos nos Estados Unidos, na visita ao Obama, tivemos um encontro, após fechados com investidores americanos, em que ela disse que ela queria aumentar a produtividade, ela falou até em meritocracia, uma palavra que o PT anátema, ela falou até em meritocracia, tinha que aumentar tudo isso para poder manter os programas sociais, nem usou o verbo expandir, manter. Ela sabia que havia um furo nas contas, que havia um problema, isso já foi em 2015, foi depois da reeleição, mas havia um furo. Agora, a inabilidade política dela é grande. Vocês falaram do Renato Meirelles. O Meirelles tentou ajudar muito a Dilma nesse período. Eu lembro dele dizendo o seguinte, que precisava ter uma fala do governo dizendo, olha, gente, desculpem, a gente minimizou o tamanho da crise que estava se abatendo sobre o Brasil e nós pedimos a cooperação de todos. O Meirelles dizia, os brasileiros adoram quem pede desculpas, adoram quem pede ajuda. Ela não fez isso. E só para terminar, uma coisa interessante, só um instantinho, vou terminando. Uma coisa que o Renato Meirelles sugeriu, que no programa político do PT, em acho que março, abril de 2013, que foi 15, aliás, que teve um panelaço gigantesco,
ela sugeriu que não aparecesse nenhum líder do PT, que fosse só com gente pobre dizendo como melhorou a vida deles nos governos petistas. E disse, bater panela contra pobre subindo na vida é um tiro no pé. O PT nunca seguiu essas coisas, nem a Dilma. Eu acho que o Eu grande escrevi erro... um livro sobre isso, Renato. Tem Eu um sei, capítulo sobre... veja só, tudo que você falou não anula o que eu falei. E eu não estou dizendo o que causou. Eu estou dizendo que no governo Dilma, o país entrou na maior recessão da história. No governo Dilma. Foi ela, não foi ela? Entendeu? Eu acho que foi, né? Eu acho que eu tenho muito... Tudo que você falou é curioso. Tudo que você falou suscita aquele texto do Weber, a política como vocação. O que o Weber diz lá, o político tem que ter várias características, mas uma daquele tem que ter é discernimento. Né? E quando você diz, não, a Dilma fez o que os industriais queriam, ou seja, não teve discernimento. Né? O Weber mostra justamente aquele que tem a vocação da política tem discernimento. Né? Mas eu não quero entrar nisso, porque aí eu quero simplesmente constatar um fato, que o Brasil entrou na maior crise econômica de sua história, né? Desde que tem registro de crescimento do PIB, durante o governo Dilma. Então, para o eleitorado, o responsável é quem está lá. Né? É quem está lá por quê? Porque na campanha ele disse que ia melhorar a vida. Então, se melhorasse a vida, o responsável era quem até lá. Então, consequência disso foi o eleitorado não querer o PT. A eleição de 2018 ocorre como se o PT estivesse no poder. Ela acabou de sair, foi uma tragédia o PT, eu não quero o PT. Aí vem o PSDB. O PSDB está sendo uma tragédia. Ela estava uma tragédia, o PSDB não melhorou nada. Então, eu não quero nenhum nem outro. Né? Mas, Alberto, lembra que as pesquisas de opinião davam vitória ao Lula em 2018, mesmo nesse quadro todo. E foi essa fraude que eu falei e que levou o Bolsonaro a mexer. Eu errei ao dizer fraude eleitoral, não foi eleitoral, foi uma fraude pré-eleitoral, uma fraude jurídica, ou judicial. Mas o fato é que, tirando o Lula da corrida eleitoral, abriu-se, escancarou-se o espaço para o Bolsonaro. Eu não acredito que o Sérgio Moro, naquele momento, quisesse botar o Bolsonaro. Eu penso que ele estava jogando a favor do PSDB, mas não viu problema nenhum. E aí bate na outra coisa que você falou, a radicalização. Um pessoal de direita ou centro-direita e, de repente, não teve problema nenhum de passar para a extrema-direita, que é uma linha divisória que as democracias não admitem e que hoje está em risco na França, na Espanha, em toda parte. Acho que o Eustáquio e o Rocha queriam falar também. Eu queria dizer o seguinte, que quando você se põe a analisar um período como esse período da década de 2010 a 2020 foi uma coisa fora da curva, né? na história do Brasil, inclusive. Porque, e aí, quando você vai aferir responsabilidades, eu acho que você tem que ser generoso com quem teve responsabilidade, generoso no sentido de apontar todas elas, né? Eu concordo com o Alberto que a Dilma cometeu erros, concordo com o professor Renato está dizendo das virtudes do governo da Dilma. Agora, o maior erro para mim, o maior deles, de todos, certo? O maior responsável por essa tragédia é o grupo do PSDB. Porque simplesmente por um oportunismo cretino, que eles imaginavam que eles poderiam perder a eleição para o Lula em 2018, isso que o professor Renato falou é absolutamente preciso. Eles, com medo de perder a eleição em 2018, o que eles fizeram? Eles resolveram abrir a porta do inferno, tá? E achando que de lá iam sair anjos. E quando não sai anjo do inferno, você abrir a porta, vai sair o demônio. Então aconteceu o quê? Eles, achando que perderiam a eleição em 2018, partem para uma oposição sistemática ao governo da Dilma. Né? A Dilma errou, mas eles criaram uma condição no parlamento com a eleição do Cunha de tornar impossível o governo da Dilma. A Dilma não tinha condição de governar por conta dessa postura do PSDB. Em vez de esperar 2018, concorrer à reeleição, aproveitar a onda de 2016, eles foram muito bem na eleição de 2016, o PT foi muito mal, portanto, a vontade do eleitor estava desenhada para 2018, eles começaram a fazer pesquisa e achar que o Lula podia ganhar em 2018. Aí, com medo, foram para o tudo ou nada. E no tudo ou nada, eles se deram mal, porque eles entraram num governo de malucos, achando que podiam fazer um freio
de austeridade no Brasil para desmontar os programas sociais e depois ganhar a eleição achando que o povo ia gostar daquilo, e o resultado foi esse aí. Né? Então, assim, o que está acontecendo com os tucanos é absolutamente merecido, porque eles fizeram por onde, entendeu? Houve uma justiça poética sobre os tucanos. Eles pagaram pelo que fizeram. Agora, quem saiu beneficiado disso foi a turma bolsonarista, extremista de direita, que chegaram a um protagonismo, a posições de poder e a dinheiro que eles nunca teriam tido. Acho que o Eustáquio tem o que dizer. Eustáquio, porque é o seguinte, vamos registrar também que o ovo da serpente estava lá dentro do PSDB. Não era só o Rogério Marinho, não, certo? Que era um extremista, certo? Um boçal radical de direita que estava incubado dentro do PSDB, sendo tolerado pelo PSDB, que nasceu como uma social-democracia onde não cabia esse tipo de gente, como o Rogério Marinho, mas estava lá. Né? Então, o PSDB assim, chocou o ovo da serpente. Né? Eu concordo, eu acho que o raciocínio do Alberto no sentido dessa questão do estelionato eleitoral. Né? Por exemplo, o Collor foi um estelionato eleitoral. Né? Prometeu combater os Marajás, não sei o quê, combater a inflação, falou que tinha uma bala só na agulha, aí fez o que fez e caiu. O Fernando Henrique, em 98, prometeu 1000 coisas, não sei o quê, ganhou a eleição no primeiro turno, né? Passou um mês da eleição, veio a cobrança do estelionato, né? Desvalorizou a moeda, a inflação subiu, etc. Né? E Sarney em 86, Eustáquio. O Sarney com o plano cruzado. Né? O plano cruzado foi um verdadeiro estelionato eleitoral também, que o PMDB ganhou todos os governos do país, menos Sergipe. Então, a Dilma, eu acho que o grande erro da Dilma foi o seguinte: o superciclo das commodities acabou, a conjuntura internacional mudou completamente, os ventos mudaram. É como o seguinte: o pessoal a Dilma pegar o trem da Serra do Mar, lá em Curitiba, né, no meio de um ciclone, né, e não se preparar para enfrentar esse trem. Né? E o Temer é a mesma coisa. Né? Então, assim, nós estamos tratando com conjunturas que mudam e os governos não estão preparados. Não adianta. Eu falei com o Palocci na época, 2011, 2012, ele disse assim, eu e Lula fomos na Dilma, dissemos para ela, veja, uma crítica de dentro, falou assim, dissemos para ela, você não aumenta gasto e reduz juros ao mesmo tempo. Ela falou, não, pode ficar tranquilo, eu vou só reduzir juros, aumentar gasto eu não vou. E não fez. Aí eu perguntei, mas vocês não foram de novo? Ele falou, não, Alberto, não fomos de novo, a gente já tinha dado o recado. Não quis ajuda, entendeu? Eu acho curioso, Rocha, quando você põe a responsabilidade do pior na oposição, quando quem tem recursos de poder é o governo. Né? A oposição não faz nada, não tem recurso de poder, ninguém quer conversar com a oposição. É o governo quem manda. Tem Twitter da Dilma, eu registrei isso, tudo está na internet, elogiando a Lava Jato, apoiando a Lava Jato. Né? Ela tinha recursos de poder. A Dilma tem declarações públicas da Dilma, Mercadante, outros, dizendo a gente tem que se livrar do PMDB, vamos fazer o partido do Kassab. Tudo errado. Né? Absolutamente, quem tem recursos de poder, o principal responsável por uma debacle do sistema é quem tem recursos de poder. A oposição não tem. Em cima do que você está falando, assim, eu queria até perguntar para o Rocha, para mim, uma surpresa danada, o Lula já está admitindo o Aras, a continuidade do Aras? Não, peraí, deixa eu só falar, só uma coisa. Quando você tem a pirâmide da elite política, o presidente está lá no alto. Aquela fala do Romero Jucá é perfeita, tá? O presidente ele tem que proteger o sistema. O presidente é um protetor do sistema. O presidente não pode deixar o sistema solto para ser atacado de fora. A Dilma não protegeu o sistema. Um dos motivos dela ser retirada foi... Eu sempre fui contra impeachment, eu sou contra impeachment em qualquer circunstância. Foi não proteger o sistema. Né? Digamos assim, o topo da cadeia alimentar dos políticos é o presidente da República. Cabe ao presidente da República proteger todos os políticos que estão embaixo dele, independentemente do partido político. E a Dilma não protegeu. E o sistema disse, não dá para brincar com isso. O Alberto acabou de dar os fundamentos, Eustáquio, para a permanência do Aras. É isso. É isso que eu pensei. Claro então é o seguinte, o Aras está dando certo.
né? É isso. E assim, tem coisas que procedem, críticas que procedem, e tem críticas que são absolutamente fora de propósito ao Aras, né? Quando você vai fazer uma crítica a uma pessoa, não é academicismo, você tem que ter um mínimo de método, né? Você tem que olhar as virtudes e olhar os defeitos, entendeu? Então é o seguinte, vamos olhar os defeitos do Aras. Eu estou num grupo aí que o Alberto está também, andei cobrando as semanas. Não, porque as decisões do Aras, eu falei assim, tá, me enumere as decisões do Aras, me diga quais são as decisões do Aras, certo? Em que ele violou alguma coisa para proteger o Bolsonaro. O negócio Me passa. da CPI da Covid, ele Não não indiciou. engavetou? Ele não engavetou? Não, a CPI da Covid é um problema do Congresso, não é do Procurador-Geral. Rocha, Não, o Aras ele tem um parente também, não tem? É tudo baiano, elite baiana. Tanto é que Jacques Wagner e todo mundo, porque é um pessoal da elite política e jurídica da Bahia, não é isso? O pai do Aras foi petista de carteirinha, né, no passado. Então é o seguinte. E ele tem um irmão também ali, procurador, não é isso? O que eu queria dizer é o seguinte: é que as decisões do Procurador-Geral, elas têm uma natureza jurisdicional quase, né? Então é o seguinte: a decisão tem que ter fundamento. Tá? Você pode até discordar, dizer, o Aras tomou uma decisão assim, assim, assim. Agora, me mostra uma decisão do Aras que seja absolutamente teratológica, seja um absurdo, que seja um troço ilegal, né, que ele fez como um desvio de finalidade. Você não vai achar, certo? Nenhuma. Não, Certo? esse Eu negócio da olhei. CPI, Rocha, da CPI Não, da não, Covid, ele engavetou, não? Não, nem essa daí. Mas o Aras joga Nem essa conforme daí. o vento. Quando você vai olhar a decisão, você percebe que ela tem sentido. Nós estamos dando uma. Né? Agora é o seguinte: um procurador-geral acerta e erra. Certo? Ele acerta e erra. Então, eu diria para você o seguinte: esses dias atrás alguém falou, não, mas ele arquivou não sei quantos processos do Bolsonaro. Aí eu falei assim, você já parou para olhar quantos do Lula ele já arquivou? O procurador-geral ele tem que ficar arquivando denúncia contra o presidente da República todo dia. Porque todo dia aparece um cara fazendo uma denúncia contra o presidente da República. E ele tem que arquivar. Entendeu? Porque não tem. Deixa ao mesmo tempo atualizar e tornar mais abrangente. Eu acho que, quer dizer, tudo isso, que o descontentamento, a decepção, não só do Eustáquio, mas de muita gente, tem a ver também com outros episódios. A própria substituição da Daniela por um bolsonarista não é uma coisa agradável, embora ninguém ache que a Daniela estivesse fazendo um trabalho bom no turismo. A anunciada queda da Ana Moser, a quase queda da Anísia, que foi bem defendida, as ameaças sobre a presidenta da Caixa Econômica, tudo isso entra no quê? No fato de que o Lula não está querendo repetir a atitude da Dilma em relação ao Eduardo Cunha. A Dilma errou politicamente ao enfrentar Eduardo Cunha. O Lula, desde o começo do terceiro mandato, está deixando claro que ele vai tratar o filhote do Eduardo Cunha, vamos dizer assim, como ele sabe tratar, o que significa muito mais concessões até do que a gente gostaria, talvez. Então, eu acho que talvez fosse bom a gente discutir o que Arthur Lira aprendeu com o episódio Eduardo Cunha, o que Lula aprendeu com o episódio Dilma e Mercadante peitando o Eduardo Cunha. Acho que talvez o Alberto possa desenvolver. Renato, eu acho o Lula um gênio. Né? Quando você olha, eu escrevi ontem, né? Enquanto o Lula pode dizer para todo mundo assim, enquanto você ia com a farinha, eu já voltava, enquanto você ia com o milho, eu já voltava com fubá. O que acontece? O Lula botou o Mercadante no BNDES. Na hora que você põe um nome como Mercadante, o Lula está dizendo, esse aqui não sai, é ou não é? É um nome de peso do partido. Mercadante, pá! Agora, quem que ele botou na Caixa? Quem que ele botou no Banco do Brasil? Quem que ele botou nos Correios? Nome lá qualquer, que não dá voto, não dá nada, só para esquentar a cadeira. Esquenta a cadeira, não dou. Porque é o seguinte, quando ele toma posse, esse centrão todo estava muito próximo do Bolsonaro. Então, eu sei que todo mundo quer Banco do Brasil, Caixa e Correios. Eu não dou para eles. Eu dou para nominhos aqui, que agradam a esquerda, tem negócio de identitário, mulher, né, lésbica, etc. Beleza, vão ficando lá. E isso serve de resguardo para mim. No dia que o Centrão quiser, aí eu posso sacar esses nomes. Ele nunca vai sacar o Mercadante,
É um nomão. Botou para ficar. Mas a malandragem do Lula foi tão grande que ele botou nominhos na Caixa, no Banco do Brasil e nos Correios. Agora ele pode dar para o Centrão à vontade. Ele não vai dar os 3 de uma vez. Vai, esperneia, tem uma votação, dá um. É isso, vai cedendo aos poucos, né? E a pessoa que ficou lá todo esse período foi ótimo. Nada melhor do que ser presidente de uma dessas estatais por um período como esse. Tem fama, cria conexões, então todo mundo saiu ganhando. É impressionante, Não, né, a habilidade do Lula. Agora, essa questão do Lula com o Haddad é interessante, né? Porque o Haddad foi, igual ele falou na entrevista recente aí, foi alvo de fogo amigo e inimigo de tudo quanto é lado, né? E ele conseguiu, é impressionante o que o Haddad conseguiu nesses 6 meses, né? Impressionante. Impressionante. Isso é... Só para voltar um pouquinho. O Rocha sempre achava que ia dar certo, então o Rocha tá certo. Eu fico lendo certas coisas e ouvindo certas coisas e acho engraçado, porque, voltando um pouquinho na história, certo? O Lula estava preso aqui em Curitiba e teve a sucessão o Alberto vai lembrar bem disso, no PT. Tá? A Gleisi, presidente do PT. Aí setores dentro do PT começaram a se movimentar para tirar a Gleisi da presidência do PT. Tá? Porque achavam que ela não tinha, vamos dizer assim, a estatura para enfrentar aquele momento, aquela dificuldade, vários argumentos, né? E uns queriam tirar ela porque queriam o lugar dela, né? E o Lula preso, certo? Aí essa coisa chega no Lula. O pessoal tem um pessoal querendo tirar a Gleisi, porque não dá mais, não sei o quê, ela é uma pessoa de difícil diálogo, não dá para conversar com ela, e ela está muito radical, e ela estava mesmo, né? Agora, nunca ninguém se perguntou por que ela estava radical. Ela estava radical porque o Lula dizia para ela ser radical, né? Porque ele também estava radical preso. Aí, olha o drama. Uma pessoa da confiança do Lula na presidência do PT, e o pessoal começa a se movimentar dentro do partido para tirar ela, e o Lula preso. Aí eu falei, esses caras querem tirar a Gleisi do partido. Eu não mexer nisso agora para quê? Né? Nessa situação. E começa essa confusão toda. Então, assim, a Gleisi foi vítima disso que o Haddad chama de fogo amigo. Tá? Então, isso é normal, comum, isso faz parte do PT, tá? Essa coisa de tomar pancada dentro do partido. Né? O Haddad está acostumado com isso. Certo? Tem setores dentro do PT que agora, por exemplo, fizeram uma carta contra certos aspectos do arcabouço fiscal. Certo? A minha escola do Partidão jamais me orientaria a assinar uma carta dessa, entendeu? Numa situação conjuntural como essa que está aí, de um governo conflagrado, que quase que sofreu um golpe, entendeu? E eles fizeram a carta e assinaram, alguns deputados, ótimos deputados, né, da esquerda. Certo? Então é o seguinte, tem gente que pesa na mão, entendeu? Não entende o momento, passa o Rubicão, atravessa o Rubicão. Então, assim, o que o Haddad sofreu foi isso. Foi o que a Gleisi sofreu em 2018, quando foi concorrer à reeleição do partido. Isso é normal dentro do PT. Agora, o que o Alberto está falando é absolutamente correto. Tá? O Lula, ele colocou governadores do PT no ministério. Quer dizer, onde tem governador do PT, esqueça. Não sai. Esqueça. Não vai ter mexida. Onde tem governador do PT. Claro. Essa semana falaram aí do Wellington. Do Wellington. Esqueça. Não vale, é uma piada. Assim, então é o seguinte, esse negócio do Wellington, para mim é mais emblemático, ele era governador, mas serve também, por exemplo, da Nízia. Certo? O Ministério da Saúde é um ministério vital, é coração, é cérebro, certo? É coluna cerebral, vertebral, cervical. Então é o seguinte, quando ele decide colocar um nome no ministério desse, ele só vai mexer se acontecer uma tragédia. Exato. Certo? Então, assim, quando eu ouço algumas pessoas falando, não, vai tirar a Anísia, eu estava num grupo e falei, para de falar isso aí, não vai acontecer, o Lula não vai tirar a Anísia, esqueçam isso. Certo? E começou aquele negócio e tal, falei, olha, vamos fazer uma baixa, nem façam um abaixo-assinado, porque não vai precisar, o Lula não vai fazer isso. Aí, de repente, pum,
desaparece o assunto da Anísia do ar, ninguém mais fala na Anísia. O que era? Era o pessoal do Centrão plantando nota, certo? Plantando notícia de que a Anísia ia cair para fazer pressão. Então, eu digo o seguinte, eu não consigo imaginar, depois de ter convivido com o Lula 580 dias, sinceramente, eu não consigo imaginar alguém chegando na frente dele e dizendo, presidente, o senhor vai tirar a Anísia do Ministério da Saúde. Cara, esse negócio assim, eu não imagino essa cena. Que alguém tenha a autoridade, certo? Hierárquica, moral, política, alguém no planeta tem essa autoridade de chegar na frente do Lula e dizer, olha, eu quero que o senhor tire a Anísia do Ministério da Saúde. Não existe isso. Essa hipótese, ela simplesmente não existe. A pessoa que cair nessa fria vai tomar uma esparrela e nunca mais vai voltar a falar com o Lula. Entendeu? Então, o mesmo se aplica para o Wellington. Agora, existem setores do governo, como o Alberto falou, em que é mais fácil ele mexer. Por quê? Porque não está vinculado a nenhuma força política dentro do PT, porque não está vinculado, não é ex-governador, não representa nenhuma bancada nenhuma e tal. Então, aí, de fato, há um espaço para o Lula trabalhar, né? Agora, não será na pressão. Se alguém chegar e dizer, vamos lá falar com a bancada do União Brasil, se reúne e vai lá no Palácio falar para o Lula, presidente, nós queremos a Caixa Econômica. E olha, esqueça, essa cena nunca vai existir. E isso que o Rocha está falando, que o Alberto falou, é realmente impressionante, né? Assim, eu jamais pensava que no primeiro ano, pelo menos, do governo, o Lula fosse conseguir atrair o PP e os republicanos. Pois é. Né? É uma coisa impressionante isso. Mas, Stark, o que me impressiona não é isso aí. Isso aí eu achava que ia acontecer. Que o Lula ia se entender com esses caras em 2 toques, assim, o tempo todo. Tá? Agora, o que me impressiona é que o Lula foi presidente 8 anos, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a vida inteira negociando. A vida do Lula é uma negociação. Certo? O Lula ficou preso 580 dias, ele foi para a prisão negociando. Certo? Ficou o tempo inteiro negociando na prisão e saiu da prisão negociando, até virar presidente de novo. Certo? Então, o Lula é um exercício de negociação, em carne e osso. Né? Então, que ele faria isso, eu não me surpreende, mas o que me surpreende é que as pessoas achavam que ele não faria. Isso que me surpreende. Ele já foi presidente. Ele já foi presidente. Ele sabe que o Centrão gosta da Caixa. Ele sabe que o Centrão gosta dos Correios. Sabe que o Centrão gosta do Banco do Brasil. Né? É isso, é distribuição de cargos para políticos. Não vai ser privatizado nunca. Isso dá governabilidade. Vou cometer uma inconfidência aqui. Eu tenho um amigo que é amigo de um político importante do Nordeste que foi ministro não vou falar o nome, do ministro do Bolsonaro, e hoje está aí, né, tá aí, continua meio aliado com o Bolsonaro. Aí, um belo momento, esse meu amigo um dia me perguntou, escuta, será que o Lula conversaria com o fulano de tal? Eu falei, lógico, o Lula conversa com todo mundo. Todo mundo. É só você marcar, ele vai conversar e vai receber bem, vai dar cafezinho, água. O Lula é um gentleman, né? E aí o cara falou assim, tá bom. Aí depois o cara voltou e falou assim, Rocha, o cara achou melhor não conversar com o Lula. Ah, por quê? Que ele não quer conversar? Não, ele disse assim, ele falou assim, ô fulano, eu não posso falar com o Lula, porque se eu falar com o Lula, eu me entrego. Não, é isso. Muita gente sabe disso. Foi muito bem tratado, entendeu? Eu acho assim que ele viu, né, a gulodice ele sabe da gulodice do Arthur Lira. Então, uma das vitórias na negociação dele, isso faz parte, ele vai ceder. Mas é ceder lentamente, ceder aos poucos. Roberto, porque quanto mais cedo você ceder, mais coisa você tem que ceder. Roberto, você me permite o seguinte, o Lula, na minha opinião, não conversei com o Lula, essa é uma opinião minha. O Lula deu o tom da relação dele com o Lira naquela votação daquela PEC da reestruturação administrativa. O relator começou a mexer, tirou coisa da Marina, tirou coisa da Guajajara, começou a fazer uma confusão ali, né? E o Lula olhando aquilo, certo? E vai, puxa, estica. Aí, aquilo ali era uma pressão clara sobre o Lula, né? E o Lula identificou isso, com uma pressão clara sobre ele. Aí ele disse o seguinte,
eu não posso ceder nesse negócio. Se eu ceder nesse negócio, eu vou ser desmoralizado. É isso. O que o Lula fez? Chegou uma hora que ele falou assim, olha, chega, então é o seguinte, vocês querem rejeitar o projeto, querem acabar com o projeto, mudar tudo, façam o que vocês quiserem, assumam a responsabilidade pelo que vocês fizerem. Lira, você assume a responsabilidade pelo que você fizer aí, e eu assumo a responsabilidade aqui no governo, não tem problema nenhum, pode tocar. Rejeita o projeto, façam o que quiser. Se eu tiver que governar com o ministério do jeito que era do Bolsonaro, eu vou governar, não tem problema nenhum. Vocês assumem a responsabilidade de vocês, eu assumo a minha. Certo? Aconteceu o quê? O Lira recuou, certo? E aprovaram o negócio lá. Certo? Ali eu acho que... o Lira votou algumas coisas e o Lula vetou, né? Eu não sei como é que vai ser agora derrubado. Mas ali eu acho que ali ficou claro como seria. O Lula disse: olha, nossa relação vai ter que ser assim, ó. Você fica aí na tua, eu fico aqui na minha, eu tenho aqui o meu cercadinho, que eu vou cuidar, e você cuida do seu. Então, se você resolver meus problemas aí, eu vou resolver os teus aqui. Mas não vem empurrando. Foi isso. E eu acho que daqui para frente vai ser assim. Eu acho que o Lula vai ceder Caixa, Banco do Brasil, Correios, se não os três, 2 dos 3, lentamente, um esse ano, outro ano que vem, dependendo das votações. Ele tá, assim, ele vamos tem pegar essas cartas na mão. Roberto, vamos pegar o exemplo da Caixa. Tá? A Caixa, ela tem lá várias diretorias, certo? Quando você olha para as diretorias da Caixa, você olha para as pessoas que estão nessas diretorias e pergunta o que elas representam, certo? Exceto o fato de serem mulheres. Não dão voto. Aí você chega no raciocínio, você chega no raciocínio que o Alberto está falando. Então, é o seguinte, o Lula tem aí esse conjunto de cargos, tá? Que ele pode mexer na Caixa sem mexer na presidência. Tá? Eu acrescentaria uma outra coisa. O governo precisa do Congresso para quê? Quando eu estive no governo, mais até na CAPES, que eu estava bem no chão, do que no Ministério da Educação, uma coisa que eu notei é o seguinte: qualquer ministério importante tem pelo menos um projeto de lei importante por ano no Congresso. Então, os ministérios têm o tempo todo que estar negociando com a Câmara e o Senado. Qual a diferença? Este ano não há isso. O que o governo precisa do Congresso? A aprovação do CARF, do arcabouço fiscal, vai precisar de mais alguma coisa? Ele está fazendo uma agenda legislativa mínima. A reforma do ensino médio. Os movimentos ficam pedindo que seja revogado, que depende de lei. O que o governo quer? Não estou dizendo nem o MEC, isso é decisão provavelmente do Lula. Vai resolver tudo na esfera regulamentar, infralegal. Então, o que dependeria de lei? Por exemplo, você recolocar a oferta de espanhol como língua obrigatória em toda a rede. Isso você pode fazer por negociação, como você disse, não precisa de lei. Então, tudo que puder fazer sem lei, ele vai fazer. E é enorme o espaço disso, enorme. Tanto agora, o que eu lamento, viu, Rocha? Quando o governo mandou para o Congresso aquela lei da reestruturação administrativa, teve gente na área jurídica sustentando a tese de que ele deveria ter feito aquilo por decreto. Não precisava nem mandar para o Congresso. Né? Que teria sido um equívoco ter mandado para o Congresso. Teve gente que falou isso. Agora, por exemplo, essa escola cívico-militar, ele está acabando com esse troço sem mexer na legislação. Certo? Só tirou o dinheiro. Pronto, está resolvido o problema. Rocha, agora eu só lamento, né? Você vê, a Caixa, o Banco do Brasil é capital, né? Capital misto, etc. O governo é controlador. A Caixa é 100% recurso do Tesouro. Né? É interessante, quando a gente discute isso aqui, a gente naturalizou o fato, né, disso ser moeda de troca para ter voto no Congresso. Né? Eu, obviamente, sou um defensor da privatização, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil. Eu sei que vocês não gostam da ideia, querem ter o controle disso, mas eu não vejo nenhuma vantagem para o povo brasileiro ter o controle da Caixa e do Banco do Brasil. Né? O controle da Caixa e do Banco do Brasil é bom para os políticos, é justamente o que a gente está conversando agora. Para os políticos é ótimo, são cargos para serem distribuídos, decisões de alocação de recursos para os seus apaniguados, voto na Câmara e no Senado. Elas são instrumentos de governabilidade. Agora, eu acho que são instrumentos muito caros para o povo. Né? Você pode ter um banco de fomento da agricultura, né, para dar crédito rural, né? Você não precisa ter um Banco do Brasil para isso. Você pode ter um negócio de fomento de habitação, né, incentivo, você não precisa de um banco para isso. Né? Então, eu só lamento isso. No momento em que for distribuído para o Centrão, esses órgãos, aí você diz, acabou, não tem a menor chance de privatizar. Já era. Entendeu? Alberto, é o seguinte, Alberto,
eu acho assim, a gente tem que se preocupar com o cachorro e não se preocupar muito com o rabo. Você fica preocupado com o salário dos diretores, dirigentes das estatais, Não é isso. que isso custa caro, não sei o quê. Uma agência de fomento para financiar a agricultura no Brasil não é um detalhezinho. Você cria uma agênciazinha de fomento. O recurso vai está ser um todo negócio lá. tão grande, Roberto, vai ser um negócio tão grande quanto o Banco do Brasil. Não, certo? o que interessa do Banco do Brasil é o fomento à agricultura, mais nada. Uma agência de é um fomento. Hoje você tem Nubank, Alberto, C6, uma agência de tudo. fomento. Alberto, uma agência de fomento para financiar a habitação popular no Brasil vai ser tão grande quanto a Caixa Econômica. O Brasil é uma coisa enorme, é uma bobagem isso que você está falando. Certo? Você só vai trocar a Caixa, vamos mudar de nome, Caixa Econômica para agência de fomento. Você não precisa de agência bancária. E vai ter cargo para político, vai continuar a mesma coisa. Você não precisa de agência bancária, não precisa nada disso. O importante é o cachorro, não é o rabo, Alberto. Deixa disso. Só falar uma coisa que saiu essa semana, saiu uma reportagem grande no Valor, mas saiu em vários lugares. Eu escrevi um artigo com os dados do censo. Vamos encerrar o programa, já está quase batendo uma hora. Encerra você aí, Eustáquio. É uma coisa impressionante. O Brasil tem 18 milhões de domicílios não ocupados. O cálculo do déficit habitacional é 6 milhões. O cálculo de população de rua é 1 milhão. Então, é o seguinte, você tem domicílio à vontade para resolver... E ninguém fala disso. Não precisa nem financiar a habitação popular. Não precisa nem caixa, nem agência de fomento de financiamento. O professor Genini é testemunha. Não é que ninguém fala, não. A academia brasileira fala e fala exaustivamente sobre esse assunto. Fala sim. Fala exaustivamente. Gente, me deixem concluir, porque eu tenho uma coisa importante que é a seguinte. O Renato tem que falar... o Renato fecha o programa. Fecha aí, Renato. Tem que nos convidar para a SBPC em Curitiba. Professor, eu estou falando isso pelo seguinte, a Adriana, minha esposa, ela fez mestrado e a dissertação dela no mestrado foi sobre habitação popular. E aí ela vai... Estava inspirado na moradia do Rocha, hein? Inspirado na moradia do Rocha, ela falou sobre habitação popular. Ela estava ali estudando e tal, e vendo aquelas coisas, lendo as obras, leu muita coisa, e eu acabei, de alguma maneira, pegando não fala essa palavra, não, peraí. Me apropriando né, desse conhecimento que ela foi adquirindo. E uma das coisas que eu achei notável, que eu não sabia, é que Barcelona, por exemplo, é uma cidade que tem programa de habitação popular, certo? E não constrói. Né? Ela usa o que já está a capacidade instalada. Então, os proprietários cadastram o imóvel na prefeitura, né? E a prefeitura paga o aluguel para esses proprietários e esses imóveis são usados no programa social. Você acabou de decretar o fim da Caixa. Me manda o link da tese dela, Rocha. Me manda o link. Me manda o link da tese dela. Vou falar com ela. Gente, é o seguinte. Essa semana, o governo fez o evento da Ciência Voltou, anteontem, quarta-feira, então estava em Brasília, eu fiz um discurso, e no discurso, enfim, os bolsonaristas pegaram sobretudo a parte em que eu os acusei de fraude, de terem descartado o Lula da eleição de 2018. Mas o que foi mais importante para mim, para nós, foi reiterar o convite que eu passei, inclusive por meio do Rocha, para que o presidente abra a reunião anual do SBPC em Curitiba, dia 23. Então, esse apelo caiu bem, quer dizer, enquanto eu falava, o presidente começou a conversar com a primeira-dama, ficaram conversando todo um tempo, e quando falou, ele disse que vai para a SBPC. E disse mais até que ele pretendia todas as reuniões da SBPC, essas reuniões anuais de julho, até o fim do mandato. Tomara que tudo isso se realize. Então, nós estamos muito contentes com isso. Não só a Ciência Voltou, como o Lula, que foi como candidato ano passado, ele e o Ciro Gomes, que estava em terceiro nas intenções de voto na época, o Bolsonaro inquisito, eles que foram à reunião anual de Brasília, agora ele vai como presidente da SBPC. Estamos muito contentes com isso, espero que se realize. Então, muito Parabéns obrigado. aí para o Renato. Parabéns aí, Renato. Parabéns pelos discursos, hein, professor? Não é todo dia que a pessoa tem a possibilidade de discursar no Palácio. Eu consultei o Rocha sobre o meu discurso e ele me ajudou a escrever esse discurso, viu? Muito obrigado, Rocha. Fala, Obrigado, um abraço.